Você, ou seja, Antônio, eu sou o único médico que faço live aos domingos por falta de tempo. Deixa eu só, deixa eu só botar ali pra Solange pra ela assistir também. Tá bom, então. Apareceu aí? Link externo. Ok. Ou seja, Antônio, a minha foto ela só aparece essa do computador. Agora, mas eu não tô na janelinha também não, né? Ainda não. Tá. Deixa eu só fechar a porta aqui pra não. Aí na hora que a gente começar, aí Ah, você para de compartilhar a tela, que aí vai aparecer você. não, agora eu acho do que eu vou deixar na tela já, porque aí já vai rodar direto. Não, pode deixar, Ô, mas aí na hora que Antônio, você quiser aparecer, aí hum, você só para de compartilhar a tela. Ou então, peraí, não, deixa do jeito que tá, deixa eu fazer diferente aqui. Deixa eu ver como é que vai ficar aqui. Antônio, a gente espera 5 minutos começa porque as pessoas elas vão entrando, entendeu? Sim, sim. Ok. Prontinho. Ok. E aí você pode deixar o PowerPoint na tela o tempo todo, que aí Hum, quando for preciso só troco de posição aqui e vai aparecer você ou vai aparecer o PowerPoint. uhum. Ou seja, mas como vai ficar gravada, aí a gente pode ela começando daqui a mais ou menos 1 minuto, depois a gente vai tocando a bola. Sim, Ok, então. Então, ok.
Antônio, a gente pode começar então. Ok, então vamos dar início. Você aí já está aberto tudo, né? Já. Instagram, tudo, né? As pessoas já estão escutando tudo, né, Antônio? Já. Então tá bom. Gente, uma boa noite a todos, tá? É um prazer estar aqui. Obrigado pelas pessoas estarem vindo assistir essa live, tá? Essa live ela foi feita porque após vários congressos brasileiros, congressos internacionais, aulas de educação continuada, falando nas pós, os amigos homeopatas, veterinários odontológicos pediram assim, poxa, está faltando um livro, né? Para a gente ver como é que você aplica, né? A técnica em casos graves, UTI, câncer, casos agudos e crônicos, né? E eu pensei que nessa fase da minha vida como avô, que eu ia diminuir meu ritmo, né? Agora aumentou muito mais o ritmo, né? Então, que eu estou atuando em várias frentes diferentes, né? E por causa... Antônio, tem gente colocando aqui nos grupos do que não está conseguindo entrar. Eu só vou passar para eles aqui aquele link para entrar mais fácil do YouTube. Isso. Aqui, tá? Ok. Deixa eu colocar aqui. No YouTube está entrando sem problema nenhum. Ou seja, eu vou colocar aqui, deixa eu colocar aqui, entrar pelo YouTube. Pronto. Agora foi. Pronto. Aí, ou seja, a gente começou a atuar em todas essas áreas, né? E por causa disso a gente resolveu fazer um livro. Eu fiquei pensando, poxa, mas quem é que pode me ajudar a fazer esse livro aí, né? Aí eu tenho um contato com o Antônio há muitos anos, ele mora lá nos Estados Unidos, né? É um amigo, assim, pessoal meu, é cliente, é amigo, é tudo junto, né, Antônio? E eu falei, o Antônio, ela não tem tempo de assim, trabalho aí nos Estados Unidos, ele arrumou um tempo para me ajudar, a gente fez o livro, agora a gente está fazendo o livro em inglês, nós vamos gravar ele em inglês, porque tem alguns médicos na Índia e na Europa que gostaram desse approach em casos de graves, UTI, câncer agudos e crônico, onde eu mostro como é que a gente pega os sintomas, por que eu escolhi aqueles sintomas. Eu pego geralmente uns 3 sintomas importantes lá do caso clínico, né? E eu mostro a própria evolução, os casos filmados antes do remédio homeopata, após o remédio homeopata, né? E um pequeno resumo do remédio, né? E aí a gente está fazendo nesse sentido isso, né? Para poder fazer a troca, né? E, Antônio, como é que foi fazer o livro aí, a tua experiência? Fala um pouquinho, antes das pessoas estão entrando ainda, e falar um pouquinho dessa experiência, fazer o livro, e como é que você está vendo o tratamento homeopata esses anos todos, e como é que você está vendo o tratamento homeopata aí nos Estados Unidos. Aí, fala um pouquinho aí para a gente trocar um pouco de ideia. Ok. Bom, Luiz, primeiro boa noite a todos que estão assistindo a gente. Como o Luiz falou, nós nos conhecemos já há 31 anos praticamente. Nosso contato começou através de uma colega de trabalho que se tratava com o Mauro. Não, se tratava com você. E por causa da minha filha caçula, que vivia com problema de resfriado recorrente, e nós levamos a Rafaela para tratar com o Mauro, né? A Solange, que é minha esposa, já se tratava
com homeopatia, com outro médico. E aí, quando nós conhecemos o Mauro, conhecemos você através da Ilana, a Rafaela teve assim um ganho de qualidade de vida, de saúde absurdo, né? Ela vivia resfriada e através do tratamento homeopata com o Mauro, ela acabou aquele problema de resfriado recorrente, né? E a Solange começou a se tratar com você, né? Vou ser muito honesto, né? Eu era cético sobre sobre o tratamento homeopático, né? E assim, levei a Rafaela porque eu não aguentava mais tanto antibiótico, né? Toda hora antibiótico, um antibiótico diferente. E eu falei, bom, vamos tentar, né? E aí eu percebi a melhora absurda da Rafaela e eu falei, bom, que o meu ceticismo, né, tá errado. O negócio funciona. E aí eu passei também, a Solange já tinha começado a se tratar com você, e eu comecei também a fazer esse tratamento homeopático com você. E muitos problemas que eu tinha também melhoraram muito, né? Então eu comecei a perceber que realmente a homeopatia é uma ciência, que realmente é um tratamento eficaz, eficiente, né? E já se vão lá 31 anos praticamente de tratamento com homeopatia, com você, e a família toda aderiu ao tratamento homeopático, né? Natasha, Rafaela, inicialmente com o Mauro, depois com você, né? E eu e Solange o tempo todo, né? E se eu posso contar um caso aqui, a minha mãe teve um câncer de mama, que eu descobri por acaso. E ela morria de medo de ir no oncologista, de ir no médico, de ter que fazer cirurgia, porque ela morria de medo de cirurgia. Ela achava que se ela fosse fazer uma cirurgia de câncer, que ela ia morrer na cirurgia, né? E aí não queria, eu convencia, falei, ok, você tem todo o direito, mas não pode ficar desse jeito. A gente tem que consultar um médico e eu vou te levar para conversar com o meu médico, com o Dr. Luiz Sterne. Ela aceitou, né? Ela foi no consultório, né? Te conheceu e ela se apaixonou por você, né? Ela, né? O momento que você segurou na mão dela e disse, né, que olha, eu vou pedir ao Todo-Poderoso que me oriente, que me dê sabedoria e conhecimento para poder cuidar da senhora. Aquilo para ela caiu assim de uma forma fantástica. Ela se rendeu completamente ao tratamento, né? E durante alguns anos ela fez esse tratamento e o tumor dela na mama diminuiu assim inúmeras vezes, né? Ela, quando a primeira ultrassonografia que ela fez, o tumor estava, né, basicamente do tamanho de uma bola de tênis. E a última que ela fez, que aí eu mudei para os Estados Unidos, meu irmão ficou cuidando dela aí no Brasil, e por algum motivo acabaram levando ela no hospital de câncer. E foi muito engraçado, porque quando chegaram lá e falaram com o oncologista que ela estava com câncer já há 4 anos, 5 anos, e o médico perguntou, mas qual é o tratamento que a senhora está fazendo? E meu irmão falou, não, ela faz tratamento homeopático, né? Ela faz tratamento com homeopatia. Nossa, disse que o médico ficou horrorizado, que eu quero saber o nome desse médico, esse responsável que está fazendo isso, porque eu vou levar ele no conselho de ética do CRM, que é um absurdo, como é que pode, não sei o quê. E aí ele pediu os exames, ela entregou os exames todos que ela tinha, ele olhou e falou, nossa, mas um tumor desse tamanho, e tratando com homeopatia, e como é que pode um negócio desse? Vocês não têm responsabilidade. E aí pediu para ela tirar a blusa, tirar o sutiã para ele examinar. Quando ele tirou, que ele olhou, e a primeira fotografia que ele tinha era de uma ferida enorme que
tomava, né, maior parte do seio, e ele viu que tinha reduzido para uma ferida de menos de 2 centímetros de diâmetro. Ele olhou e falou assim: mas a senhora está fazendo tratamento com homeopatia? Ela, tô. Mas o que mais? Só isso. Não, então faz o seguinte, continua com homeopatia, não vamos mexer, né? A senhora continua fazendo tratamento, que realmente o negócio está muito bom. Não esperava ver um negócio desse jeito, né? Então até Antônio, ele, né, se rendeu a isso. Antônio, olha só, a tua história do que você está falando é a história do que eu peguei nos últimos 40 anos de clínica, entendeu, Antônio? Então tem essa própria dificuldade do que a gente vê. Então, a gente vai mostrar também casos de câncer muito graves, né? E já alguns grupos lá na Índia atende mais ou menos 400 pacientes de câncer por dia, sem cirurgia, sem rádio, sem químio. Então, essa live é para mostrar para as pessoas. Infelizmente, os próximos 10 anos, lá está sendo calculado 20 milhões de casos de câncer, infelizmente, as pessoas vão adquirir, né? Então, ou seja, existem outras formas para a gente tratar o ser humano, tá? Uma das formas é o próprio tratamento homeopático. É isso do que a gente vai tentar mostrar aqui, é isso do que a gente vai tentar mostrar na live, tá? Ou seja, a gente vai começar aqui. A história começou a mais ou menos quando eu tinha 3 anos, Antônio, quando as pessoas perguntavam para mim o que você vai ser quando crescer. Médico. Por que você quer ser médico? Eu quero ajudar. Essa música que toca dentro de mim é a música que me faz atender nos últimos 40 anos, que me faz estudar todos os dias. Quando eu estou indo para o hospital, eu estou estudando as lives, eu estou escutando os áudios de clientes falando o que está sentindo, sofrimento. Então, eu estou fazendo uma técnica onde o paciente coloca para mim o áudio, um vídeo, e eu vou escutando durante o caminho. Quando eu estou indo de manhã para o hospital, eu entro dentro da história do paciente e peço para Deus lá me ajudar, para me dar uma luz. Entre 8.500 remédios homeopatas, eu tenho que achar um para cada caso. É isso do que a gente vai mostrar aqui, tá? Então, eu vou passar aqui uns PowerPoint. Antônio, agora, mas quando eu estou passando, as pessoas estão vendo, porque eu estou vendo aqui lá no YouTube, só está vendo o meu filme, entendeu? Não, agora... Mas elas estão vendo aqui? Tá, já tá aí a tela da capa do livro. Ah, tá bom então. Agora já vi. Gente, o livro é um livro muito prático, é o estilo de como é que eu estudo, de como é que eu atendo, são casos clínicos. A gente colocou casos clínicos curtos, onde a gente pega 3 sintomas. Eu estou sentado aqui na cadeira, eu tenho que ter a base para a mão esquerda, para a mão direita e para sentar. Essa base minha é a base que eu escolho nos casos homeopata. Eu escolho os 3 sintomas característicos do caso, coloco no computador, e aí ele me dá uma lista de 100 remédios. Eu estudo esses remédios e quero ver mais o remédio mais semelhante com os casos, tá? Então, aí depois eu fiz um pequeno resumo do remédio. O Antônio, ela me ajudou bastante. Daqui a pouco ele vai falar a experiência dele, como ele se trata há muitos anos, a experiência dele vendo o livro, vendo os casos clínicos, o que ele sentiu, tá? Então, esse é o livro. Ou seja, para mim fazer o livro... Aqui não passou ainda o slide, ainda está no livro. Pronto. Para mim fazer o livro, ou seja, quando o médico homeopata ele está atendendo, ele não está atendendo sozinho, né? Porque tem ajuda de Deus para dar uma luz e tem todos os médicos amigos do que a gente estuda junto, a gente troca casos clínicos. Então, quando eu estou atendendo, eu estou escutando a voz do Carlos Leitão, da Denise, do Marcelo, do Lucas,
da Gisele, do grupo de estudo, da Dina, da Sarita, das pessoas que estudam comigo, que de tantos anos estudando junto, um fala uma coisa, quando está atendendo, surge aquele remédio. Então, Deus dá a luz para todos os médicos homeopatas. Cada remédio novo que eu estudo, Deus manda o paciente, daqui a 15 dias, 20 dias é a média, ele manda o paciente que está precisando daquele remédio. Então, eu queria agradecer primeiro a Deus por dar essa luz. É um amor diferente que eu sinto pelo próprio tratamento homeopata, que eu sinto pela minha esposa, meus filhos, noras, a minha família, meu pai, minha mãe, meu irmão, os netos. É um amor diferente, e que quando o Carlos está falando da Denise, o Marcelo, a Gisele, o Lucas, a Dina, a Sarita, a Vanessa, a Cristina, a gente vê o brilho dos olhos falando desse amor em comum, tá? Então, eu queria agradecer o Congresso de São Paulo que lançou esse livro, que foi um sucesso lá de venda. Eu queria agradecer o Lucas, a Plenitude, a Marisa, a Mônica, a Cristina, por estarem junto conosco também nesse sentido, tá? E a gente fez muitos cursos. A gente fez um curso de câncer, 10 aulas de 3 horas cada uma, só de caso clínico, 30 horas de caso clínico. Então, a gente tem muito PowerPoint. A gente lançou o primeiro livro. Um pouco mais adiante, a gente vai lançar outras coisas, a gente vai falando por aqui, tá? Então, o grupo de médicos amigos, tá? Antônio, aí você pode passar o slide? Ainda está naquele anterior. Não, tá? ele sempre Okay. demora um pouquinho para entrar, mas ele entra automático. Então tá bom. Tá? Então, os grupos de médicos que ajudaram a minha base, ajudaram o meu estudo e trocam casos clínicos comigo, tá? Ou seja, eu tenho um grupo de educação continuada após os congressos, as lives e tudo. Então, tem um grupo de médicos homeopatas que querem estudar a abordagem que eu uso. Agora, tem um grupo de médicos alopatas que são oncologistas ligados à USP de São Paulo, que querem estudar. Eles viram o livro, compraram o livro, gostaram do livro. Eles querem fazer um grupo só para estudar a técnica em termos homeopata, mas só para câncer. Eu estou pensando, eu estou bolando como é que eu vou juntar tanta coisa para fazer, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Então, eu fiquei muito feliz, tá? Porque eu fui chamado para apresentar 2 a 5 de outubro em Sevilha, na Espanha, esse livro, esse trabalho. Me sinto bastante honrado. É a 3ª vez que o Congresso Mundial me chama, tá? Então, a gente vai para a Espanha a mostrar isso, tá? Então, os casos clínicos. O livro são 44 casos clínicos, onde a gente aborda os sintomas, o diagnóstico diferencial, que remédio que eu utilizei, tá? Infelizmente, não tem vídeo, tá? Mas a gente vai criar uma outra gravação com os vídeos do cliente, porque os congressos gostam do vídeo, pessoas que estavam em coma, que saíram do coma, do que falaram, o que senti, tá? Ok? Gente, alguém pode ajudar a Dina a entrar? Hein, Beth? Aí você pode ajudar a Dina do que ela não está conseguindo entrar? Explica para ela como é que entra, por favor. Beth, por favor, tá? Então, eu fiquei feliz que em 2017 a gente foi chamar lá na Alemanha e foi ótimo o congresso. A gente apresentou 3 trabalhos, tá? E depois, em 2015, a gente apresentou aqui no Brasil também 4 trabalhos e que me deram a honra de falar aqui no Brasil também, tá? Então, foi uma coisa... E por causa de todas essas participações em todos os congressos, surgiu o livro, tá? E que está surgindo
a gravação do livro com os casos, com os vídeos, e está passando para inglês por interesse de um grupo da Índia, um grupo da Europa, entendeu? Então, eu estou sentindo que esse trabalho atualmente meu, além de atender de manhã no CTI, no consultório, consulta por vídeo por todo o Brasil, dando curso, eu fiquei feliz que nos últimos congressos os médicos falaram que após a minha participação, eles trabalhavam em CTI, tá? E eles não tinham coragem de usar o remédio homeopata em casos graves. E viram, através dos meus casos, eles sentiram confiança para isso, entendeu? Então, eu fico feliz que é uma outra participação minha nesse momento para colocar o tratamento homeopata no nível que ele está. Eu acho que ele não está na altura do que deveria estar. Então, eu acho que tanto eu como um grupo de médicos aqui no Brasil estamos tentando difundir o tratamento homeopata em todos os níveis, tá? E fazendo, ou seja, a gente vai mostrar casos onde a gente mostra os sintomas, o remédio e as pesquisas que foram feitas isso. Então, a gente está tentando fazer um trabalho em conjunto com todos esses aspectos, tá? Ô, Beth, tem que pedir para a Dina para entrar no YouTube, porque ela está tentando entrar, mas no Instagram ela está tendo dificuldade. Ouviu, Beth? Por favor. Aqui, eu só estou escrevendo para a Dina rapidinho aqui, porque é uma colega espetacular que eu quero que ela assista. Pronto. Ok. Tá? Então, o grupo de médicos homeopata assistindo, eles escreveram, apresentou diversos casos com resultados surpreendentes, com diminuição do tempo de internação e melhora clínica dos seus pacientes, tá? Casos, inclusive, de crianças gravíssimas em coma, sem perspectiva de cura, que só responderam após o início do tratamento homeopata, entendeu? Então, eu fico feliz que esses médicos estão atuando, todo o congresso, toda a live, assim, particular, eles mandam mensagem, a gente troca ideias, casos clínicos, abrir um campo que eu estou fazendo consultoria para esses médicos, acompanho junto com eles esses casos graves também, tá? Então as pessoas colocando aí o que elas sentiram, né? Falando que estavam sendo gratas de eu ter apresentado em 2 horas uns 20 casos clínicos curtos. A minha ideia é sempre casos clínicos curtos, aonde a gente pega os sinais característicos que mostram a individualidade do caso, a totalidade do caso, que é a pista para a gente chegar naquele remédio, tá? Ou seja, falando desses casos clínicos aí, tá bom? Ok, então, a gente está estudando muito câncer, porque, infelizmente, nos próximos 10 anos, 20 milhões vão adquirir câncer, e a procura pelo tratamento homeopata em todas as fases está muito forte, tá? E a gente mostrou casos filmados de pessoas com câncer, com astroglioblastoma grau 4, que são tumores cerebrais graves, que matam em 6 meses e que tiveram uma resposta muito boa com o próprio tratamento homeopata, tá? Então, e a gente mostrou casos de um tumor cerebral, tá? Que em 3, 4 meses sumiu com o próprio tratamento homeopata, casos de câncer de mama com metástase ósseas, a gente vai falar algum desses casos, tá?
ok? Tá? Nos casos de câncer de reto, tá? Que estava comendo o reto da pessoa que tiveram um resultado bem satisfatório com o tratamento homeopata. Isso a gente mostra nos cursos do que a gente fez, do que a gente vai fazer um novo agora, Educação Continuada de Câncer, aonde a gente mostra o caso filmado, tá? Hoje, infelizmente, aqui, eu não posso colocar vídeo dos clientes, eu só estou mostrando figuras, tá? Então, o câncer de mama, tá? Um câncer de pulmão que teve melhora com o próprio tratamento homeopata, astrosarcoma, também comendo o osso, que teve uma própria regressão boa com remédio homeopata, tá? Ou seja, a gente foi ver todos os autores que tratam bastante câncer, tá? Desde Hahnemann, Scholten, Sankara, Parekh, Ramakrish, Banerjee, tá? Eu tive a felicidade de estar com eles aqui no Brasil, Alemanha. Eu aí vou estar com eles agora na Espanha. A gente troca casos clínicos, a gente senta junto lá para conversar sobre casos. Eu tenho trocado os casos com eles também. A gente foi estudar todos os livros homeopatas ligados a câncer, né? Ou seja, é um grupo muito forte que se dedica bastante, estuda bastante, assim, nesse sentido, tá? Os livros. Uhum. Então, as pessoas pedem o nosso contato, né? Aqui tem Instagram da Clínica Externe, o Face da Clínica Externe, e o YouTube, os telefones nossos. O Antônio, que é nosso amigo fiel, ele que assiste nosso site, quem tiver alguma dificuldade para criar site, Instagram, fazer esse trabalho, tem um contato do Antônio aqui, e depois eu sempre indico ele, a pessoa de confiança minha, que eu sou amigo dele há mais de 31 anos, dele, da família, da esposa dele, do Solange. Somos amigos nesse sentido. Então, depois, lá no final da apresentação, eu agradeço o esforço dele que ele fez para fazer o livro, e tem todos os contatos do Antônio, tá? Aqui é a nossa história, o nosso site, tá? Aqui é a minha esposa, onde trabalha comigo, a Luciane, é psicanalista, é uma das maiores psicanalistas do mundo para mim, tá? É uma pessoa, é a minha companheira, a minha namorada, a mãe dos meus filhos, a avó. Então, eu sou grato para ele. Tudo do que eu consegui até hoje é graças a Deus e graças a Luciane, tá? Aqui é os nossos contatos, tá? Ou seja, aqui é os nossos contatos, lá para quem precisar, qualquer coisa que precisar, tá? Então, vamos passando aqui um pouquinho, vamos dar uma corridinha um pouquinho, tem muita coisa para mostrar. Muito bem. Ou seja, a gente vai mostrando aqui. Olha só, mas eu queria agradecer a um médico indiano, o Dr. Gaurang, tá? Que através do estudo dele, entendeu? Mas aí me ajudou na época do Covid, onde a gente entrava dentro do CTI. Eu falei para minha esposa que eu não ia parar com nada, ia andar na praia com ela, ia atender. Atendi em 4 anos lá 3.500 pacientes de Covid. Eu acho que o remédio homeopata ajudou bastante. Eu era chamado quando a saturação estava muito baixa, 60, 62. Eu tinha 2 horas para atuar, para subir a saturação de 60 para 62, 64, 66, para não deixar entubar. E quando entubava, a gente via a dificuldade na época da intubação para sair do tubo, e várias pessoas que foram entubadas, infelizmente, foram levadas a óbito. Tá? Então, queria agradecer ao Garang, ao grupo que fez várias lives, e
eu atendia, um lado estava muito seguro para atender Covid e o outro lado estava com muito medo de entrar no CTI, com 30 pessoas entubadas com Covid e a quantidade de médicos mortos aqui no Rio de Janeiro por Covid foi muito forte, tá? Então, queria agradecer ao grupo Carlos Eduardo Leitão, ao Gaurang, ao Nelson, Marisa, a Dina, a Beth, Vanessa, Heloísa, tá? Por terem ela me ajudado nisso tudo, né? E um grupo de pessoas que me deram uma base boa de estudo, né? Rani Machoto e Patrícia Leroux, Aldo, Cláudio, Rebeca, Francisco Vilela, que me estimularam o tempo todo, me deram uma base muito boa de estudo, tá? Principalmente a Patrícia Leroux, que ela pegava 2 sintomas, no máximo 3 sintomas, em caso de TU de câncer. Quem não conhece esse livro da Patrícia Leroux, infelizmente ela estava andando de moto na França com a filha, emprestou o capacete dela para a filha, um cara entrou na frente dela, ela caiu, bateu com a cabeça, morreu na hora. Mas é uma médica que os livros dela são muito importantes, que me deram uma base muito boa, esses livros dela, tá? O Scholten, que para mim foi um dos caras que mudaram a minha clínica toda, tá? O approach do Scholten, muito bem. E os contatos nos congressos com os 2 maiores médicos indianos que tratam de câncer, o Farok, que está sentado do meu lado direito, o Parekh, né? Onde a gente apresentou junto, a gente vai apresentar junto em Sevilha com eles. Eu estou na mesma mesa que eles lá, tá? E outros colegas do Congresso Mundial aqui no Brasil, onde apresentei, eram 4 trabalhos, tá? É o grupo do Parekh, o Chico Vilela, que me convidou para apresentar um congresso aqui no Brasil, tá? Muito bem. Eu queria agradecer as pessoas que estudam comigo esses anos todos, que foram super importantes para mim, tá? O grupo de estudo, tá? Ok? Olha só, a gente não pode começar os casos clínicos sem falar o sonho que a gente tem. O maior sonho que a gente tem é ter um hospital homeopata próprio. Então, é isso que eu queria tentar lutar até o final da minha vida, para a gente ter a nossa própria casa. Eu sou chamado na casa das outras pessoas, tá? Então, eu queria ter a nossa própria casa. Esse é um sonho que a gente está tentando fazer esse sonho virar uma situação real, tá? Olha só, o parágrafo 1 do órgão é a base do tratamento homeopata. A mais elevada e a única missão do médico é tornar saudável a pessoa doente, que se chama de curar, tá? Então, e eu queria agradecer também a confiança de todos os pacientes que deixaram filmar, tá? Ou seja, a gente tem uma autorização de direito de áudio, de imagem de todos os pacientes, tá? Aonde que a gente fala que isso seria para o grupo de estudo, para os congressos, tá? Então, isso que a gente perguntou para o Conselho Regional de Medicina, tá bom? Por que as pessoas estão procurando tratamento homeopata há 230 anos e esse tratamento, o Conselho Regional de Medicina autorizou esse tratamento há mais ou menos 45 anos, tá? Essa procura é por causa do limite do tratamento alopata, quadros de evolução lenta, mais arrastada, baixo custo, é utilizada há mais de 220 anos, é de uma forma mais preventiva, é seguro, melhora a qualidade de vida dos pacientes, não tem contraindicação, não tem
efeitos colaterais, tá? Ou seja, a gente vai passar um pouquinho mais rápido algumas coisas, porque eu estou com muito material. É lógico do que eu não vou apresentar os 2.000 PowerPoints que estão aqui, ó, e eu vou apresentar menos, tá? Então, para ser um verdadeiro médico homeopata, tem que ter uma compreensão clara do que deve ser curado nas doenças, ter compreensão clara do poder curativo dos remédios, saber como empregar os remédios, identificar os obstáculos à cura e tentar tirá-los, tá? Então, o fluxograma da prática clínica, o médico, a tomada do caso, repertorização, a prescrição, observação após a prescrição, evolução, tá? Então, isso seria observações após a prescrição, evolução. Isso seria a técnica, né? Observação, a doença, os métodos, a cura, a relação médico-paciente, tá? Então, como seria os níveis de cura, tá? Então, a gente vai falar como seria a enfermidade aguda, tá? E como seria a enfermidade crônica, funcional, lesão, reversível, irreversível, incurável, tá? A gente é chamado, em casos de CTI, que caminha para a morte, ou o tratamento homeopata tenta ajudar. Então, eu tenho que perceber que sinais característicos do que me chama a atenção naquela hora. Eu tenho pouco tempo para atuar, tá? Então, a gente não pode esquecer que atrás de uma doença tem um miasma e atrás do miasma tem um enfermo, tá? Opa. Então, eu queria entender esse ser humano como um todo, as suas características gerais, tá? Como essa pessoa entra em contato com ela mesma, que medos ela tem, como é que é o jeito da natureza de ser dela, as preferências alimentares, os fatores gerais. Eu estou falando desde uma consulta de uma forma, a totalidade de sintomas, posso pegar agudos e crônico. Eu tenho que entender como é que ela está fazendo o filme da vida dela. Nasce, infância, adolescência, chega num topo da vida, depois ela vai decaindo até chegar à morte. Então, eu tenho que ver que etapa da vida dela a gente tem um lado que produz células boas, pensamentos bons, para a gente cumprir o papel na vida, para sentir prazer, para ter mais paz. Mas a gente tem um lado autodestrutivo dentro da gente que produz células ruins, pensamentos ruins. Eu tenho que entender esses dois lados, aonde está o stuck, destucar esse stuck para ficar menos hard, para ver se fica mais friendly, mais soft, mais light. É isso do que a gente está tentando. Existe dentro da gente uma força vital que é a base do tratamento homeopata. Quando a força vital está equilibrada, ela protege nosso corpo e nossa mente. Só que desde que a gente nasceu, a gente está sendo sugado. O estresse, as mudanças físicas, falta de exercício, cigarro, álcool, comida, algumas frustrações, suga a força vital, afeta a nossa mente e afeta nosso corpo, tá? Então, eu estou tentando ficar mais amigo desse impulso de morte dentro da gente, estimular as células boas, pensamentos bons, para proteger os nossos pontos fracos do corpo e da mente, tá? Então, o paciente, ele vai falando, eu não estou bem, eu estou irritado, aí é um problema sensorial, depois já afeta uma função de órgão, azia, náuseas, vômitos, erupções cutâneas, exames estão assim negativos. Depois já tem alguma lesão no corpo, tá? Uma úlcera gástrica, mioma, cirrose. Isso é a própria evolução de como é que o ser humano fica doente, o desequilíbrio da força vital, tá? Então, em casos agudos, eu tenho que desenvolver um olhar clínico em casos agudos. Eu tenho que ver a cara, a postura, a língua, tá? Eu tenho que ver a característica das unhas, da orelha, do cabelo, da pupila, da língua. Então, tudo isso é importante para mim ver os casos agudos em CTI, em câncer, pessoas que estão em coma,
tá? Então, os casos agudos, eu tenho que ver a forma como instalou a doença, as causalidades, as modalidades, a intensidade, sintomas mais intensos, os sintomas importantes, quadros mentais do quadro agudo, a doença, o miasma e a pessoa, tá? Análise do caso, eu não vou poder entrar, entendeu? Mas em detalhe, a técnica, a tomada do caso, análise do caso, eu não posso, porque senão a gente vai estender muito, tá? Anamnese dos casos agudos, tá? A técnica de Hahnemann para o tratamento de casos agudos, tá bom? A síntese das condutas de diversos autores, tá? Ou seja, quanto tempo podemos esperar? Melhora rápida após a medicação, é a agravação rápida após a medicação, seguida de uma melhora dos sintomas, piora do quadro agudo, tá? Então, a gente vê a importância da língua, a pista da língua em quadros agudos, em coma. Várias vezes eu utilizei a língua vendo outros sintomas para me ajudar na base do tratamento homeopata, tá? Então, a língua para mim hoje em dia é super importante. E eu queria falar para vocês que o olho é muito importante para mim, para poder chegar no remédio. Um exemplo, um paciente que teve acidente de carro, estava em coma, hipertensão intracraniana, edema cerebral, tá? E já tinha tentado vários remédios homeopatas e não tinha conseguido ajudar a sair do coma, até que quando eu estava vendo ele, eu vi que um olho dele esquerdo ficava parado e um outro direito, ele se movimentava para o lado de uma forma bem devagar. Isso é característico de um remédio chamado Apocino Cannabium. E eu passei esse remédio, esse paciente, eu tenho um vídeo dele em coma, depois de remédio, saindo de coma, ele falando a experiência dele, o que ele sentiu no acidente de carro, como é que ele ficou em coma durante 8 meses, saiu, hoje em dia está falando, está andando, e por causa desse sintoma aqui que eu peguei, movimento do globo ocular, um parado e o outro fazendo movimento. O único remédio, Apocino Cannabium. Então, para você ver como a língua é importante, o pulso é importante, a temperatura do corpo é importante, o olho é importante, tá? Então, aqui é como a gente estuda um pequeno resumo do remédio em todos os órgãos, tá? Então, isso a gente mostra no livro, tá? Que sintoma a gente pegou, um pequeno resumo, entendeu? A pesquisa em cima dessa situação. Então, eu tentei fazer um livro de como eu atuo e de como eu estudo, tá? A base do livro, a base do que eu prescrevo, são 3 sintomas importantes. É como se tivesse um banquinho, eu precisava de 3 sintomas importantes. Hering falava que se encontrarmos 3 sintomas característicos importantes apontando para um remédio, permita-me assegurá-los que podemos prescrevê-lo com uma certeza, quase sem erro. Eu testei sua aplicação em centenas de casos, tá? Let's apply the triangular test, I find the tree, entendeu? Então, ele mostra os casos dele, eu vi, e após isso eu comecei a seguir homeopatia clássica. Eu atuo na homeopatia clássica tentando escolher 3 sintomas. A gente vai mostrar alguns casos clínicos agora, tá? Então, essa característica, tá? Então, eu preciso saber, o paciente me dá a pista que remédio precisa, tá? Eu preciso saber qual é o reino, se é uma planta, se é um reino mineral, tá? Então, o paciente com a sua história, natureza de ser, energia vital dele, mostra se ele precisa de um reino mineral, no reino da planta, animal, de uma alga, de um fungo, uma bactéria. Então, essa é a nossa pesquisa. Atualmente são 8.500 remédios, eu tenho que achar um para cada pessoa, de acordo com todas essas características, tá?
Então, as potências do que eu uso mais: 30 CH com poucos sintomas, 200 CH com 3 peculiaridades, 1M com sintomas mentais e físicos, 10M, 50, 100M, 500M, 1 milhão, 2 milhões e UTI. Em casos que eu quero ficar repetindo, eu uso escalas LMs, tá? Não posso esquecer que a mais elevada e única missão do médico é tornar saudável as pessoas doentes, que eu chamo de curar, tá? É isso que eu quero. Ou seja, agora a gente vai mostrar casos curtos agora, tá? Ou seja, a gente vai mostrar uns casos mais curtinhos agora, tá? Então, um caso ou seja, eu estou querendo mostrar uns casos iniciais meus que me ajudaram a estimular essa técnica, tá? Um caso clínico de uma paciente de 36 anos, química, separado, uma filha. Em 9/4/2009, o paciente apresentava história de trauma automobilístico com traumatismo crânioencefálico grave, trauma torácico, trauma abdominal, contusão pulmonar. Era submetida a drenagem torácica, cirurgia de controle de hemorragia, entendeu? Mais intraabdominal, fratura de quadril, submetida à fixação externa do quadril, esplenectomia. O primeiro atendimento no Hospital do Andaraí, 9/4/2009, foi realizado a traqueostomia, tá? Muito bem. Agora, a paciente evoluiu tomando o remédio homeopata Arnica Montana da potência 1M até 500 mil, no momento em que estavam querendo tirar seu pulmão esquerdo devido ao risco à necrose pulmonar, tá? Então, os sintomas que eu peguei dela: o traumatismo, conclusão cerebral, traumatismo, fraturas, consolidação, tá? Traumatismo, transtorno, sensação de paralisia do pulmão, local pulmão, medo machucado, ferido, traumatismo machucados, tá? Os remédios que deram, tá? Eu escolhi Arnica, tá? Arnica. Aqui é um pequeno resumo de Arnica. Tá lá como é que a gente estuda a ação da Arnica, sintomas mentais, a causalidade, a localização, assim que a gente estuda. Um pequeno resumo de Arnica, ela não vai entrar em detalhes disso, tá? Aqui era o pulmão da paciente, como é que estava, um quadro bem grave, atelectasia importante, queriam tirar o pulmão esquerdo da paciente, tá? A gente foi tratando com Arnica. Eu estou esperando aí mostrar. A gente foi tratando com Arnica, um quadro muito grave, né? Ou seja, teve fases que ela não tinha mais chance nenhuma, eles queriam tirar de qualquer maneira por causa lá da infecção, assim, do pulmão todo tomado do lado esquerdo, uma infecção grave. E quando a gente foi subindo a dosagem da Arnica, foi melhorando o quadro e olha como é que ficou, entendeu? Mas o pulmãozinho dela aqui ficou completamente livre, liberado. Eu continuo tratando dela até hoje, tá? E ela ficou super bem, tá? Tem um filme dela quando ela estava em coma, quando saiu do coma. A gente acompanhou meses lá no CTI, a gravidade, todas as cirurgias, a gente fazia o pré-operatório, pós-operatório dela, tá? Então, as cirurgias, ou seja, atualmente a gente é muito chamado em pessoas acidente de carro que estão complicando com septicemia, eles querem amputar a perna,
casos graves de pulmão com necrose, alterações hepáticas importantes, alterações renais, insuficiência hepática, insuficiência renal. Aqui estão todos os exames dela, tá? Ou seja, a gente vai passar um pouquinho mais rápido para a gente ver os outros casos, tá? Então, os exames, os laudos dos exames, tá? As tomografias. Uma segunda situação clínica é uma paciente com endocardite bacteriana aguda, abscesso na aorta, na região da válvula assim colocada, entendeu? Mas osteomielite aguda, úlcera na região sacra. Aquele momento apresentava um quadro de ansiedade crônica, sonolência, dispneia importante, com muito medo da situação clínica que se encontrava, com medo da morte iminente devido ao quadro cardiológico infeccioso. Esses pensamentos de morte ficavam remoendo na sua mente, impedindo o seu sono, a sua paz. No período ficou internada, a paciente tomou o remédio fósforo da potência 1M até 500M, tá? Ao todo, 40 dias de internação no Hospital Copador. A paciente R, ela retirou a cânula de traqueostomia, passando a respirar por conta própria, passou a ter um tratamento intensivo a fechar a úlcera na região sacra, que apresentava profundidade expressiva. Passou a se comunicar melhor, a ter um quadro estável, apesar de ter ainda a dose de 500 miligramas de stafilin de 6 em 6 horas endovenosa, tá? Os dias se passavam e R ficava cada vez mais fortalecida, superando a adversidade da respiração ofegante. Pouco a pouco, a sonolência que tomava conta dos seus dias foi passando. Suspenderam o remédio para conter a ansiedade crônica que lhe consumia os dias. O olhar atemorizado que apresentava inicialmente começou a suavizar, começou a interagir com mais lucidez, tá? E o quadro foi se estabilizando, tá? Eu peguei esses sintomas aqui, endocardite, osteomielite aguda, feridas curam lentamente, medo da morte, tá? E peguei esses sintomas, me deu um grupo de remédios entendeu? Mas o remédio que eu passei foi fósforo da potência 1M até 500 mil, tá? Eu tenho um vídeo dela quando estava no estado grave, após o estado grave, o que ela falou disso, o que a filha falava, tá? E os médicos alopatas falavam que não tinham chance, aquele abscesso naquela região. Se fosse fazer cirurgia nessa hora, uma paciente de idade, era igual à morte. A paciente ficou bem, saiu bem do CTI, teve alta e tudo, tá? Então, é como a gente estuda o remédio fósforo pela tabela periódica, tá? Aqui é um pequeno resumo de fósforo, de como a gente estuda. Eu não posso me aprofundar nisso, porque senão não vai dar tempo para a gente falar tudo, tá? Outro resumo do remédio fósforo, tá? Outro resumo de fósforo, tá? Muito bem. A terceira situação clínica do que a gente falar, que a gente está sendo chamado muito, é para dengue, tá? Então, o dengue, eu sou chamado quando as plaquetas estão muito baixas e o paciente está sangrando pelo olho, nariz, pulmão, rim e fezes, tá? Esse paciente estava com muito medo da morte iminente, achando que não ia se recuperar. Devido a essas características, passei arsênico albo 30CH dose única. Em 12 horas, as plaquetas subiram de 10 mil para 31 mil. Depois, como o paciente estava
muito ansioso, continuava sangrando um pouco, eu passei para 200 FC. Após isso, subiu de 31 mil para 69 mil. Depois dessa dosagem de 200 FC, teve melhora dos medos, pensamentos ruins. Teve alta da UTI em 3 dias. A equipe alopata, depois disso, ela começou a indicar. Então, atualmente, eu estou recebendo muita indicação de equipe alopata em CTI, tanto no Rio de Janeiro, em todo o Brasil. A gente está acompanhando em todo o Brasil. Por causa desses resultados clínicos. Então, eles só indicam quando tem resultados bons, né? Então, assim que o próprio tratamento homeopata, em 230 anos, um paciente melhorando indicou para outros pacientes. Uma equipe alopata sentiu melhor, indica para os outros colegas alopata. E eles têm grupo de Zap, onde um indica para o outro, tá? Então, eu peguei esses sintomas: dengue agudo, medo da morte iminente, dúvida para recuperação, insônia após a meia-noite, tá? Me deu um grupo de remédio. O remédio que eu escolhi foi arsênico, que eu tenho muita experiência, passei no Covid com essas características: muito medo da morte, insônia após a meia-noite, ficava bruto, tem esses pensamentos na cabeça, ficava e com dúvida, achava, e se cobrava muito, com uma culpa muito importante, que na época achou que passou o vírus para a esposa, para os filhos, lá para a família, tá? Então, era um dos remédios que eu passava muito. Eu entrava dentro do CTI com um grupo de remédios, 30CH, 200FC, 1M, eu testava na hora, de acordo com a situação clínica, tá? Então, aqui são os exames quando foi subindo das plaquetas, tá? Aqui ela, quando foi subindo, as plaquetas, chegando a 102 mil, teve alta bem, tá? Então, um pequeno resumo de arsênico, como é que a gente estuda, tá? A forma da gente estudar. Outros estudos do que a gente faz com dengue clássico, os sintomas que a gente pega, tá? O grupo de remédios, do que a gente usa. A dengue a gente usa muito arsênico, briônia, nos vômitos, que é o patório, tá? A dengue hemorrágica, os sintomas do que a gente usa. Ok. Aqui eu estou acompanhando, ela no YouTube, para a gente ver, tá? Aqui os sintomas e aqui é o grupo de remédio. É um pequeno deleite, tá? Muito bem. E agora a gente está fazendo o seguinte: cada entidade do que a gente trata, a gente está vendo todos os trabalhos científicos que foram pesquisados. Então, eficácia de uma medicação homeopata na prevenção da dengue e da doença febril aguda durante o surto de dengue na Índia, em 2017, tá? Então, a gente está pegando, eu quero fazer com cada situação clínica a pesquisa em casa disso. Então, por isso eu quis colocar no livro os sintomas, o remédio que eu peguei e todas as pesquisas também, tá? Então, efeito do remédio homeopata adjuvante com cuidados habituais no tratamento da trombocitopenia devido à dengue. Foi o caso clínico do que eu tratei, tá? Então, foi um estudo onde eles viram 145 pessoas que tomaram remédio homeopata. Então, a gente está estudando cada pesquisa disso, tá? Muito bem. Outra situação clínica do que a gente colocou no livro é um menino de 12 anos sofrendo há 3 anos, tá? Há 3 anos, desde o início da
pandemia de Covid, medo da morte, contrair alguma doença, engasgar, de alguém envenenar a comida dele e da família, muito preocupado com a segurança da família, sente-se bem após na companhia de pessoas entre 5 horas e 18 horas, deseja voltar para casa devido à ansiedade, agonia intensa, um pesadelo recorrente, ser assassinado pela mãe, calorento, desejo de doces e comida japonesa, aversão a pepino, é avô falecido de câncer de pulmão, pai hipertenso, coronariopatia obstrutiva, pais separados, recebendo visita paterna apenas uma vez por mês, a mãe desde a infância com piora durante a gestação do paciente, medo de tempestade, relâmpago, sintoma também presente no paciente, episódios de epistaxe, também sangramento da gengiva. Foi prescrito de uma forma mais progressiva, fósforo de 1 m até 100 m, tá? E o paciente teve uma evolução muito satisfatória, tá? E aqui é um estudo do remédio fósforo, tá? As características mentais, as características físicas dele, como a gente estuda fósforo, tá? Ok. Outra situação clínica que está no livro do que a gente colocou é um paciente, ela 45 anos, teve um traumatismo de crânio devido a acidente de carro, ficou em coma 4 meses. Após sair do coma usando arnica, nátrio sulfúrico e ópio na potência 1 m, dose única de cada um, começou a apresentar um quadro de tonteira importante. Ele mudou o comportamento dele após o trauma, começou a beber, a fumar, a tratar mal a sua família e seu cachorro. Seguintes sintomas: sensível a trauma mental, transtorno por traumatismo na cabeça, vertigem após traumatismo na cabeça, desejo de bebida alcoólica, desejo de tabaco, crueldade com animais. Passei mais um remédio homeopata, Absinthium, na potência 4 LM tablete, 3 tabletes à noite ou 3 tabletes em crise, tá? Aqui foi os sintomas que eu peguei, tá? Ou seja, sensível ao trauma mental, traumatismo na cabeça, vertigem para o traumatismo na cabeça, alcoolismo, desejo de bebida alcoólica, tremendo extremidades alcoólatra, desejo de tabaco. Me deu um grupo de remédios, tá? O remédio que eu passei não está nos meus sintomas aqui. Eu não consegui achar, tá? Então, eu só achei porque a gente vai escutando live, a gente vai estudando, tá? E numa live do Marcelo, ele colocou um pequeno resumo desse remédio Absinthium. História de ter crescido em meio à violência, cleptomania, inquietude, medo de estramônio, crueldade, desejo de álcool e de tabaco, transtorno por TCE, insônia após o politrauma, epilepsia, vertigem grave, tá? Aqui é um pequeno vídeo do Marcelo. Absinthium é um remédio que a gente não usa com muita frequência. Ele pertence à família das asteráceas, a família do trauma, onde está a arnica, onde está a camomila. Então, o que traz para nós o núcleo de Absinthium? Absinthium pode trazer a história de uma pessoa que cresceu numa família em meio à violência, que pode ter sido abusada ou ter presenciado abuso, violência, agressão entre os pais e até coisas graves como abuso sexual ou assassinato dentro de casa. Então, essa história de violência que dá origem a muitos dos estados das asteráceas também está muito presente em Absinthium. Absinthium tem uma característica de cleptomania e inquietude que se comparam à tarêntula, que é o remédio mais destacado nessas duas rubricas.
Além disso, pode ter medos comparáveis aos de estramona. Então, aí você vê a intensidade das manifestações de absíntium. Absíntium pode ter uma personalidade cruel e ter uma tendência a comportamentos abusivos, como o desejo de álcool, de tabaco. Então, você vê o traço de personalidade que se firma nessas pessoas. O Schouten apresenta um caso muito interessante de um paciente que desenvolveu esquizofrenia após um trauma crânioencefálico e que foi curado com absíntium. Então fica aí também uma possibilidade desse transtorno mental após trauma crânioencefálico. Também os quadros de insônia após politraumatismo, especialmente com traumatismo craniano associado. Então, de novo, as características de trauma das asteráceas aí se apresentando em absíntium. Quadros de epilepsia muito graves e precedidos de tremores. Começa a ter tremores na aura no começo, aí, antes de fazer a crise. E, por último, quadros dos piores quadros de vertigem que você possa imaginar, com vômito associado, incapaz mesmo de abrir os olhos ou de ficar de pé, e que se instalam de uma maneira muito súbita. Então, tem um remédio que tem velocidade, violência e pertence à família das asteráceas. Uma possibilidade é absíntium. Então, e isso aí seria um estudo, como é que a gente estuda esse remédio, tá? As características, né? Então, aqui está inglês e português, né? Alterações do que a gente falou, né? Absíntico, tá? É o estudo, assim, completo, né? Tá? Luiz, deixa eu só... O caso aqui do Schouten, né, falando sobre esse remédio, a gente já não vai falar sobre isso agora, tá? Então, vou colocar agora o último caso, tá? O último caso é um estudo do que a gente está fazendo. A gente quer fazer dos 8.500 remédios assim. Eu falo primeiro um pequeno resumo do remédio, a gente mostra casos filmados, aqui a gente não pode colocar os casos filmados, como eu peguei 3 sintomas desse remédio e como a gente colocou no livro isso, característico desse remédio, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. À tarde a todos. Hoje eu gostaria de falar sobre um remédio chamado áureo arsenicoso. Os sinais e sintomas que me apresentam, que são marcantes, é insônia após a meia-noite, entre meia-noite e 3 horas da manhã, fica fritando os pensamentos na cabeça, tá? Sente o peso da vida nas costas, excesso de deveres, obrigações, excesso de responsabilidade, se cobra muito, é severo com os outros, se não cumprir bem as suas tarefas, se cobra e se culpa, um sentimento de culpa muito importante, gosta de ter controle de tudo, tá? São pessoas do que a gente pegou em CTI com quadros cardíacos, hipertensão arterial, acidente vascular, infartados, tá? Muito focado no sucesso, e isso lembra muito áureo, tá? E os temas de arsênico, né? Ansiedade, muito ligado à saúde, preocupação com a saúde, preocupação com o outro, né? Fica remoendo essas coisas, fica fritando, grudem, né? Então, isso seriam as características principais de áureo arsenicoso. Eu vou falar sempre em 1 minuto e meio no máximo para dar uma noção. Obrigado. Gente, isso que a gente está fazendo, educação continuada, a gente está fazendo cada remédio, um pequeno resumo, e a gente mostra a história clínica como a gente vai mostrar agora, tá? É um remédio do que eu uso muito em CTI, uso casos agudos, caso crônico, exemplo. Eu vi um caso de um homem com história de problemas cardíacos e pressão arterial alta, que sempre foi focado no sucesso, todos os aspectos do tipo de áureo. E além disso, ele era extremamente exigente e apresentava um alto grau de ansiedade a respeito da sua saúde, beirando a hipocondria. Este aspecto sugeriu o grupo de arsênico.
Aplicando o método de análise de grupo, decidi prescrever áureo arsenicoso, sem conhecer nada sobre esse medicamento particular, mas o que ajudou muito em todas as áreas, tá? Então, os casos clínicos incomuns que tem, tá? Sintomas semelhantes, insônia entre 1h e 3h da manhã, fica remoendo os problemas, medo de perder o controle, excesso de responsabilidade, crítico consigo, crítico com os outros, sensível às críticas, tá? Aqui são os sintomas do que eu peguei, tá? Insônia entre 00:00 e 2h da manhã, severo consigo mesmo, medo de perder o controle, dever, excesso de DUT, culpa quando não cumpre o seu dever, sensível a críticas, tá? Me deu um grupo de remédios, tá? E aqui por baixo tá áureo arsenicoso, tá? Às vezes, nesses casos, a gente tenta áureo e às vezes tenta arsênico, não tem melhora, a gente passa áureo arsenicoso e melhora, tá? Então, aqui é um estudo um pouco mais profundo do remédio, tá? Aqui é um estudo de áureo, tá? As características de áureo, os sintomas mentais, se cobra, se culpa, os medos, tá? Deveres, obrigações são os temas de áureo. Aqui é um pequeno resumo de áureo arsenicoso, que tem característica, a 905 lá, características. A gente vai estudando uma por uma, para ver se bate, ou seja, é crítico consigo, não suporta ser mais contrariado, tá? O sentimento de culpa é importante quando ela não cumpre o seu dever, tá bom? Então, assim que a gente estuda, a gente vai estudando pela tabela periódica as séries e as colunas. Eu não vou poder falar sobre isso agora, tá? Muito bem. Agora, o último caso do que a gente vai apresentar seria esse caso aqui agora, tá? Eu estou mostrando para vocês como é que a gente está fazendo nos cursos de educação continuada, como é que eu faço. Que a gente está acompanhando um paciente que teve um acidente vascular encefálico grave, hipertensão arterial importante, insuficiência hepática, insuficiência renal em coma, que nós fomos acompanhar em CTI. E no decorrer da história clínica do paciente, na época das eleições, que ele acreditava num presidente que estava vindo bem aqui no Brasil, segundo ele, que estimulava a família, as coisas certas, sem roubo, não ganhou as eleições, e um outro grupo que ele acha que não é do bem ganhou as eleições. Ele ficou indignado com isso, falou para a família não investir mais nada no Brasil, que não acredita no Brasil, que isso vai virar uma Venezuela, uma Argentina pela corrupção. Com isso, subiu a pressão, estava tomando 4, 5 remédios para a pressão, e a pressão manteve 240 por 130, teve um acidente vascular encefálico grave, ficou em coma, e nós passamos um remédio para ver se ajudava a melhorar esse quadro, e a gente vai mostrar que com esse remédio ele está começando a falar agora, está começando a andar, e o quadro está evoluindo de uma forma satisfatória fisicamente em termos mentais, ok? Então, eu peguei esses sintomas: hipertensão, inconsciência coma, inconsciência com falência renal, sensíveis à injustiça, senso adequado do certo, do errado, transtorno por a contradição. O primeiro remédio foi esse, Anusvome, que entendeu? Mais uma planta. Aqui é um pequeno resumo do remédio,
E aí eu tenho um paciente, quando estava em coma, saiu do coma, infelizmente eu não posso mostrar aqui, tá? Isso seria um pequeno resumo desse remédio. Gente, eu vou pular esse caso aqui, tá? Para a gente terminar, tá? Ou seja, eu vou pular porque já são 8:50, tá? Eu vou pular esse caso aqui de, assim, ela gangrena, tá? Grave, tá? Um caso de criança também, ela gangrena também, tá? Para a gente poder terminar. Isso é um estudo de ela gangrena, como a gente atua com os remédios homeopáticos. Eu não vou poder falar desse caso. Antracino, arsênico, crotalos e oceanos laqueses, tá? O estudo de como a gente estuda a gangrena, tá? A gente é chamado para poder atuar nesses casos, tá? E eu vou para a parte final da apresentação, que é agradecimentos, tá? Queria agradecer a Deus, em primeiro, por me dar a luz para me tornar médico homeopata. A música que toca aos 3 anos de idade. Queria agradecer a Luciane, os netos, tá? Por ter me dado a chance de ser marido, de ser pai, de ser avô, de ser médico. É um amor diferente que eu sinto pela minha mulher, pelos netos, pelos filhos, pelas noras, pela família, meu pai, minha mãe, meu irmão, sogro, sogra. Pelo próprio tratamento homeopata, tá? A minha família, queria agradecer, tá? A Deus, a homeopatia, a família, aos grupos, tá? Agradecer ao meu pai pela base que me deu, a meu irmão, a minha mãe, a minha família toda, tá? Meus filhos, tá? A base da vida. Um dos amores da minha vida é o tênis, ela jogar tênis, tá bom? Os filhos acompanhando, assim, no tênis, desse amor em comum. A minha princesinha, a Ethel. Então, vamos embora. A família, aos grupos de estudos. Agora vamos terminar aí. Ser médico, né? O privilégio de ser médico e de Deus ter dado essa luz para mim, entendeu? Aos companheiros que dividem esse amor em comum também, tá? A preocupação em ajudar meu semelhante, né? A medicina. Para ser médico precisa ter amor, prazer, alegria no coração, cuidado, acolher as pessoas. Tudo tem limites, né? Tudo é limitado, o médico, o paciente. Só para Deus não tem limites, tá bom? Ao Gaurang, aos grupos, tá? E agradecer. E só para terminar, eu queria ler um prefácio de um livro, o que faz a homeopatia dentro de um ser humano, tá? Com o medicamento homeopata correto, a homeopatia, assim como espiritualidade, dá uma outra visão da realidade das pessoas e dos acontecimentos. Você enxerga e sente algo que não pode ser percebido a olho nu. E pelas observações normais, a realidade e seu verdadeiro self. A vida se torna mais interessante, o espírito mais livre e mais sábio.
você se sente mais em casa nesse mundo, enxerga a vida de uma outra perspectiva. Graças a uma força misteriosa, seus medos desaparecem, inclusive quando você tem de enfrentar a morte. A qualidade de vida melhora, você se torna mais feliz porque sabe para onde tem de olhar. O véu é removido da sua alma e você entra em harmonia com você mesmo. A sua consciência religiosa muda, agora a alma manda no corpo. Isso significa aceitar o estado em que você se encontra, está aberto às novas possibilidades. Em resumo, a homeopatia coloca sua vida em uma conexão maior e mais significativa, ensina você, quando necessário, a fazer outras escolhas menos óbvias. Livre como um pássaro no céu. Ela ajuda a descobrir seu espaço interior e enfrentar o desafio de ficar seus próprios pés e seguir seu próprio caminho. Isso é muito mais do que homeopatia significa para mim, tá? Então, eu queria agradecer a todos, obrigado, tá? Hospital Homeopata, o corpo envelhece sem a sua permissão, mas a alma só envelhece se você permitir, tá? Muito bem, a clínica, tá? De novo. Quantos anos você tem? Tem os que me restam. O que eu vivi não tenho mais, então bora viver. Esse é o lema do que a gente quer daqui para frente, esse é o trabalho que a gente quer fazer daqui para frente, tá? A gente não pode esquecer que para ter sucesso, a gente tem que ter ajuda de Deus, dos grupos de estudo, dos médicos, dos pacientes, mas as farmácias homeopatas, em caso de CTI, aqui no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente tem algumas farmácias que a gente indica que eles fazem os remédios rápidos, atuam de uma forma rápida há muitos anos, estão sempre presentes no que a gente precisa. Congresso aqui no Brasil, eles ajudaram bastante, entendeu? Então, a gente é muito grato à Farmácia Nova Era, o Pedro, o Alexandre, a Patrícia, tá? Então, são pessoas que estão fazendo a diferença para a gente, tá? Então, nossa eterna gratidão, assim, para a farmácia, a Patrícia, Alexandre e o Pedro, tá? HN Cristiano, em São Paulo, faz todos os remédios para mim. Na época do Covid, mandava para todo o Brasil, ajudou bastante a gente nesse sentido. A gente agradece a Paula e a Marilis, que era a antiga proprietária, e a Paula atual, que sempre são parceiras, né? Quem estiver precisando de indicação de farmácias boas no Rio e em São Paulo, que são as farmácias que a gente indica e manda lá para todo o Brasil, tá? Então, são farmácias de confiança que a gente trabalha há muitos anos, tá bom? E, então, os telefones aí de São Paulo, da Farmácia São Paulo, tá? E aqui no Rio tem a farmácia, entendeu? Mais Homo Natural, que também, junto com a Farmácia Nova Era, a Graciete, me ajuda muito, uma parceria há mais de 40 anos, tá? A farmácia Mais Homo Natural, tá? A homeopatia cura uma porcentagem maior de casos de qualquer outro método de tratamento. A homeopatia é o método mais avançado e mais refinado para tratar paciente de forma econômica e não é agressiva. Tá? Então, agradeço as pessoas que estiveram aqui. Tem gente perguntando para mim em particular que não conseguiu, que está na estrada. Pode ficar tranquilo, a live vai ser salva. Vai estar no Instagram, Antônio vai falar sobre isso, aonde que pode encontrar a live, ele vai produzir um link, as pessoas podem assistir com calma isso, tá? Quem quiser adquirir o livro é na base dessa live, né? Os sintomas do que a gente mostrou, um pequeno resumo, as pesquisas, essa é a forma do que a gente quer atuar, é a forma que a gente vai fazer. O que a gente arrecadou, tá? O que a gente arrecadou? A gente doou uma parte para o Sul, a gente sustenta famílias, mais ou menos 1.500 famílias que nós damos
estudo, comida, a parte de saúde, odontologia há muitos anos. Então, uma parte vai para isso, uma parte vai ajudar a gente para ir para todos esses congressos, Sevilha, para a Índia, Holanda, entendeu? Então, uma parte do livro seria para isso, tá? Então, a gente agradece às pessoas que puderem ajudar a gente fazer esse projeto, tá? E queria agradecer, por último, o Antônio e a Solange, que são amigos de muito tempo e que ajudaram a fazer o livro, uma tarefa difícil. O Antônio fez com todo cuidado, com todo carinho, de uma forma bem rápida, tá? Quem precisar do contato com o Antônio, ele mora nos Estados Unidos, mas ele trabalha nessa área, me ajuda bastante, ajuda as pessoas todas. Então, eu queria, se precisar qualquer coisa, Antônio Fonseca trabalha nessa área, tá bom? Ok, então, gente, era isso. A gente vai encerrar aqui a apresentação. Quem tiver alguma pergunta agora, a gente está completamente aberto para isso, tá? Antônio, então, a gente vai atuar agora nisso aí para a gente encerrar a live, tá, Antônio? Aqui nesse sentido, ok? Ok, então, Luiz. deixa eu... Ok, eu estou acompanhando aqui o chat no Instagram e no YouTube. E pessoal agradecendo. Márcia, gratidão por compartilhar seus conhecimentos. A Helenice também, gratidão. Doutor Stern, seja feliz. Rocio Rus, obrigado, doutor. Por compartilhar seus conhecimentos. Ótima apresentação. Também, gratidão, doutor Stern, seja feliz. Rocio Rus, obrigado, doutor. Compartilhar seus conhecimentos. Helenice também, gratidão, doutor Stern, seja feliz. Rocio Rus, obrigado, doutor. Compartilhar seus conhecimentos. Helenice também, gratidão, doutor Stern, seja feliz. Rocio Rus, obrigado, doutor. Compartilhar seus conhecimentos. A Dina também acabou de colocar aqui, grata. E é isso, foi uma experiência bastante rica, né, na construção desse livro. Foi uma experiência bastante rica sobre esse livro. Foi uma experiência bastante Antônio, é alguma coisa, o meu computador, alguma coisa não, né? Você está com o som do seu telefone fechado? Não. Ele está aberto. Tá, agora melhorou, né? Tá. Então, o que eu estava falando, né? Foi uma experiência bem rica. Esse não é o primeiro livro que eu trabalho. Tem uma autora, uma musicista aí no Rio de Janeiro, que é minha cliente também há 30 e tantos anos, e que eu desenvolvi vários projetos com ela, de vários livros. E cada livro é uma experiência nova, né? Não adianta a gente falar que é a mesma coisa, porque cada livro é diferente. E esse teu livro, Luiz, foi uma experiência muito rica pelo tipo de livro que é, né? Então, eu ficava montando aqui, preparando o livro e lendo os casos, e lendo os repertórios e os sintomas, e me identificando em algumas coisas, identificando pessoas
que eu conheço nesses sintomas, né? E foi muito interessante, muito interessante. Fiquei muito feliz, muito grato a você por confiar em mim nesse projeto, né? Como você falou, aqui eu morando aqui nos Estados Unidos, eu tenho empresa aqui e o tempo sempre é curto, né? Então tem vários projetos em andamento, mas pela confiança que você depositou em mim, eu não tinha como negar, né? Então foi um prazer enorme desenvolver esse projeto com você. Teve um momento de estresse que eu realmente estava muito cansado, e quase que eu abri mão, mas a Solange, com o jeitinho dela, carinhoso, ela tem uma profunda admiração por você também, e ela com muito carinho, sendo psicóloga também, né, veio conversar comigo e me acalmou e me colocou de volta nos eixos para a gente poder terminar de desenvolver esse projeto e continuar essa parceria de 30 e poucos anos, né? Você cuidando da gente. Eu tô aqui, olha, com o meu tubinho de zinco, né? O zinco metálico, né? E aqui nos Estados Unidos é muito interessante porque você não... Assim, eu não vejo muito médicos homeopatas. O tratamento homeopata existe e é muito interessante que os médicos alopatas eles não contestam o tratamento homeopático. Porque a gente se trata num hospital aqui próximo de casa e sempre eu falo, né, Solange, que a gente trata com homeopatia e eles recebem isso com muita naturalidade e não falam, né, não contestam, não discutem, eles sempre falam, não, ok, continua, né? A dificuldade que a gente tem aqui, principalmente, assim, eu não sei em outros estados, mas aqui em Massachusetts, que é onde eu moro, em ter farmácias de manipulação, né? A gente não tem essa facilidade como tem no Brasil. E o que a gente encontra nas farmácias comuns, em supermercados, os medicamentos, né, tem duas marcas aqui. Tem essa que é a Olois, que é esse tubinho verde, e tem outro que é a Boiron, que é um tubinho azul, e ele já vem pronto, ele já vem em várias potências, e a gente compra no mercado, né? Compra na farmácia comum, em farmácias comuns, né? Mas, e as pessoas, de uma forma geral, entendem bem, conhecem bem o tratamento homeopático. A Solange está trazendo aqui para mim. Solange! Vem que aparece aí. Solange, deixa eu te perguntar uma coisa, Solange. Agora, a tua experiência usando remédio homeopata, o que você experimentou na tua vida, no tratamento homeopata, e como você vê aí a diferença da saúde da doença aí nos Estados Unidos e agora a diferença do contato afetivo com os médicos dos Estados Unidos, alopata, e dos médicos homeopatas? Como é que você vê isso aí, Solange? Nossa, é brutal, é brutal. Aqui, os médicos alopatas, assim, você é só mais um. Eles mal te veem, mal encostam em você, mal te escutam. Semana passada, eu tive uma consulta por telefone com a minha primary care, que é a médica que tem que cuidar de todos os meus sintomas antes de me transferir para o especialista, né? Então eu estava pedindo uma série de exames de sangue que a nutricionista me pediu, né? Que é a nutricionista que está que está em Portugal, me pediu. O negócio é complicado,
né? Aí eu falando com ela por telefone e ela, não, mas aqui a gente já pede esses exames. Eu falei, mas tem mais uma outra coisa, tem mais isso, tem mais isso. Não, mas isso já tem. E não sei, entendeu? Ela me cortando assim e eu querendo falar, mas a gente não pede ácido úrico para quem quer emagrecer. Eu falei, mas aí pede para quem tá com dor nas articulações. Eu falei, mas eu tô com dor na articulação. Eu tô com dor no joelho, eu tô com dor no quadril, entendeu? Então é muito difícil, é um abismo muito grande, eles não encostam em você. Você vai para consulta, é raro quando ele te escuta, sabe? Quando você fazia isso toda a vida comigo, via meu pulso, me auscultava. Não, aqui não tem, sabe? Parece que tem um certo pudor, pavor de encostar no paciente, é uma coisa assim que eu fico, meu Deus, por quê? Sabe? Solange, deixa eu te perguntar uma coisa. Os teus amigos aí, eles têm alguma visão do tratamento homeopata? Atualmente, a homeopatia aí nos Estados Unidos, ela tá bem ou tá fraca? As pessoas não conhecem, não tem interesse. O que você acha disso, você, Antônio? Os dois. Eu acho que ela é muito forte por isso, porque, primeiro, tem muitos... Aqui em Massachusetts tem muito indiano. Então, essas duas empresas vendem no Whole Foods e no Wegmans, uma outra rede que a gente tem aqui, né? Então, tem muita saída. Eu vejo que às vezes eu chego lá para procurar arnica, né? E não tem. Vende na CVS também. A arnica vende até na CVS. Aqui tem creme de calêndula que vende na CVS, né? Então, quer dizer, tem coisas assim que tem uma facilidade que a gente não tem aí no Brasil. Eu não vou no mercado e compro remédio homeopático no Brasil, né? Mas eu vou no mercado aqui para comprar remédio homeopático, né? Solange, mas eu queria saber se... as pessoas aí nos Estados Unidos... As pessoas... acreditam no tratamento homeopata ou não tem nenhuma experiência, não tem nenhuma visão... A roda dos teus amigos, você com Antônio, eles têm experiência com isso? Eles têm... eles são curiosos para isso ou nem são curiosos, principalmente nas doenças crônicas que não tem melhora com esses remédios alopatas? Eles ficam admirados com isso, porque eles não têm a menor noção. Eles reclamam, os americanos que a gente conhece, eles reclamam que os médicos são ruins, eles falam isso, que os médicos são ruins, na visão deles, né? Mas eles não têm a menor noção do que é homeopatia, do que a homeopatia pode oferecer a eles, né? Por isso que eu acho que quem consome a homeopatia aqui são os imigrantes, né? Indianos, né? Os brasileiros, por causa de arnica, né? E por antialérgico, porque aqui a gente tem muito problema de alergia por causa do pólen, né? E é sério, o pólen aqui é uma coisa brutal, né? Então, as pessoas que consomem mais homeopatia são pessoas que não são americanas, na minha visão. Mas só para lembrar agora, uma coisa... Antônio... Só para lembrar uma coisa, Luiz. Antônio... é uma coisa que a gente percebeu, foi bem interessante, durante a pandemia, quando você passou para a gente o protocolo de Covid e a gente foi no mercado para procurar os medicamentos, não tinha. Estava esgotado. Então, assim, aquele protocolo de Covid que você passou para a gente era um protocolo corrente dentro da homeopatia, né? A gente percebeu isso porque aqueles medicamentos do protocolo era difícil de conseguir. Então tinha muita gente comprando, né? E dentro dessa situação de Covid, uma coisa que eu só queria pontuar, a minha sogra estava morando com a gente aqui, com 92 anos, e ela teve Covid, né? E o detalhe é que ela só tinha um pulmão, né? Então uma pessoa de 92 anos, com apenas um pulmão, teve Covid, tomando medicação homeopática, né? A Solange
que é a nossa homeopata de plantão, representante do Dr. Luiz Stern. Eu sou embaixadora, Luiz. E ela administrando a homeopatia dentro do protocolo que você passou. E passamos bem pela Covid. Assim, a gente teve Covid, minha sogra teve Covid, ela teve um dia de febre. E foi a pior situação que ela passou durante a Covid, foi um dia que ela teve febre. Né? Mas assim, a gente entende que apesar de ter essa lacuna, ou essa distância, né, esse ato entre o médico homeopata e o médico alopata aqui nos Estados Unidos, existe um mercado muito grande, existe um consumo bastante grande da medicação, dos medicamentos homeopatas. Né? Então, tem amigos nossos, até brasileiros, que questionam, né? Mas tem amigos brasileiros, amigos americanos, eu tenho clientes americanos que usam homeopatia, né? E acreditam e confiam na homeopatia. Né? Então é muito bom a gente ter esse recurso. Né? É muito bom a gente ter esse recurso. Né? E Antônio, a Márcia estava falando aqui no chat que ela morou em Madison, em Washington, no estado de Washington, e que tinha um médico que atendia, tinha uma farmácia de homeopatia lá onde ela morava, lá em Madison, e tinha um médico que atendia no centro da cidade, né? E que havia medicação para comprar no mercado. Foi o que a Solange falou, a gente compra um medicamento de homeopatia no mercado. Né? Então, esse aqui é o outro tubinho, é o tubinho azul da Boiron. Né? Então a gente tem essas duas empresas que a gente compra no mercado. Né? Antônio, as pessoas estão perguntando se você vai colocar um link, porque as pessoas estão chegando ela de viagem e estavam na estrada. Os 4 amigos meus aqui no grupo dos médicos, eles mandaram para mim. E aí eles estão perguntando se você consegue mandar o link para mim mandar para eles assistirem. Sim, eu vou, quando eu terminar a live, eu vou gerar o vídeo para disponibilizar, e a gente vai passar o link depois, eu vou passar o link para você mandar para quem precisar, para quem pedir, mas eu vou disponibilizar o link também. Os grupos estão pedindo aqui já, Antônio. Eu vou disponibilizar no Instagram também, no YouTube, no link. No Instagram, Facebook e YouTube da Clínica Stern, né? E vou mandar o link para você também, para que você possa colocar aí nos grupos, né, nos seus grupos de estudo, grupos de médicos, para eles poderem assistir. Antônio, agora você acha que aí você com a Solange aí vão dar conta para fazer o livro em inglês, para fazer agora a gravação para a gente mandar para a Índia, para a Europa, tudo isso? Vamos. Com certeza, Luiz. Como eu te falei, eu já estou trabalhando na tradução do livro para o inglês, né? Então a gente vai estar com esse livro em inglês em breve, né? Antes de você ir para o congresso em Sevilha, né? A gente já vai estar com esse livro pronto em inglês, né? E disponível para quem quiser comprar em inglês. A gente vai poder fazer esse lançamento também, disponibilizar para os médicos aqui nos Estados Unidos, na Índia, na Europa, né? Quem não fala português e fala inglês vai ter o livro disponível em inglês, né? Eu estou começando agora a fazer esse trabalho de tradução, né? Aí, Antônio, assim que terminar esse trabalho, a gente vai começar aquele trabalho de pesquisa de câncer. Isso, tem projetos aí, né, Luiz? A gente tem alguns projetos aí para desenvolver a questão do hospital, né, da construção do hospital. É um projeto bem interessante que a gente vamos trabalhar para buscar os recursos, né? E você sabe que a gente está à tua disposição para cooperar nesse trabalho, né? Para buscar esse recurso e desenvolver esse trabalho aí. Antônio,
É pena que está faltando só 50 anos do que vai passar rápido, entendeu? Então, a gente tem que aproveitar os próximos 50 anos, tá bom? Ouviu, Solange? Com certeza. E Solange, aí você vai ajudar a gente nesse projeto, tá, Solange? Com certeza, sempre. Então tá bom. Gente, a gente vai terminar por aqui para não estender tanto, porque eu tenho que separar os casos lá para você montar e ir para o Congresso de Sevilha. Eu vou estudar agora até mais ou menos meia-noite para preparar os casos para você preparar, tá? E qualquer pessoa que precisar do teu trabalho, a gente vai indicar aqui. As pessoas estão aqui colocando no grupo que estão querendo fazer livros, estão querendo fazer site. Aí eu já falei quando você terminar meu trabalho, aí você pega o deles, tá bom? Tá ok, Luiz, com Porque, certeza. Agora, Antônio, agora a gente tem que focar em terminar isso até final de julho, agosto, para a gente já ir lançando lá, e depois você pega dos outros médicos homeopatas. Agora não dá para pegar tudo junto não, senão você vai pirar. Solange, segura a feira aí, tá? Vai deixar. Solange. Um beijo, Solange. doutor e amigo. Antônio, obrigado pela força aí, Antônio, obrigado pelo trabalho. Sempre, Luiz. Obrigado pela amizade lá de 30 e poucos anos aí. É pena que está faltando 50 anos, vai passar rápido, Antônio. Vai passar rápido. E a gente só tem que agradecer a você também, Luiz, pelo carinho seu, da Luciane, do teu pai, que a gente sente uma saudade enorme dele. Exatamente. Sempre foi tão carinhoso com a gente, né? Uma pessoa iluminada, acho que a família toda, né? Uma família que realmente veio com uma luz especial de Deus para trazer bem para o mundo, né? Então, agradecer a você, Luciane, Mauro, né, Dr. Marcos, que já tá no céu. Já tá junto do pai, né? Mas que continua, com certeza, continua lá de cima, mandando sabedoria para você, né, e cuidado para gente. Tá bom, gente? Grande abraço. Obrigado a todos que assistiram a live. Ela vai ficar gravada e a gente continua esse projeto Educação Continuada. A gente vai gravar em inglês, vamos fazer pesquisa para câncer, vamos fazer o nosso hospital aqui no Brasil e vamos em frente. Ela tem muita coisa para fazer. Se Deus quiser. Tá bom, Antônio. Falou, obrigado. Grande abraço, Luiz. Fiquem com Deus. Valeu. Tchau.